Uma vez que nós vimos quais são as principais causas de desinteresse na sala de aula, a gente vai começar agora a ver quais são as principais causas de interesse, de motivação. Inclusive essa foto aí que vocês estão visualizando era de um local onde eu dava aula e era assim que a gente ensinava crianças. A gente sabe que existem vários fatores que vão nos limitar de fazer isso, mas faça pouco, mas faça. Primeira coisa, a sua aula tem que trazer curiosidade para a criança. Como eu já falei, a criança ela é movida a curiosidade. Crianças são naturalmente curiosas e ela gosta de explorar o mundo à sua volta. Ela gosta de dar sugestões. Outra coisa, recompensa e elogio. Gente, vocês não sabem o poder do elogio para uma criança. Você aí que está assistindo essa aula, quando alguém diz para você, mas professora, como sua aula é boa, nossa professora, a senhora é incrível. Como é que você se sente? Parece que dá um abraço no nosso coração, né? Quando alguém fala isso pra gente. Isso é bom demais, né? Agora imagina uma criança ouvindo um elogio. O quanto aquela criança é incrível. A mesma coisa que perturba um adulto, perturba uma criança 3 vezes mais. Quando você elogia uma criança, ela vai abraçar aquele elogio 3 vezes mais também. Então incentiva, né? A obtenção de elogios pelos pais é importante, pelos professores, pelos colegas em sala de aula. Outra coisa, interesse pessoal. O aluno ele só aprende aquilo que ele quer aprender. Quando ele realmente está diante de um tema que ele não gosta, ele vai fazer resistência. Aí cabe a nós trazer uma estratégia adequada para que ele venha se interessar. Por exemplo, isso aqui era uma aula de física, olha. Era uma aula de física. Muitos alunos não gostam de física, mas dessa forma aqui, olha, as crianças amam, gera curiosidade e desperta atenção, e eles podem brincar ao mesmo tempo que aprendem. E ao mesmo tempo vai ensinando os conceitos científicos do que é que está acontecendo ali. Outra coisa, autonomia. Deixa as crianças aprenderem, manipularem as coisas que eu falei para vocês, os objetos que vocês vão levar para a sala de aula. E a teoria de flow que eu falei para vocês. O desafio tem que ser adequado. Se você fizer uma coisa muito difícil para eles, vai gerar ansiedade. Isso não é bom para o aprendizado. E se você fizer muito fácil, vai gerar tédio. Outra coisa, variedade de recursos. Por exemplo, logicamente que não dá para trazer uma aula inovadora toda a aula, mas sempre que puder, faça essa aula inovadora variando as atividades. Olha só, tá vendo aquele carinha lá atrás? Aquele ali sou eu. Isso aqui era uma turminha que eu tinha. Olha como é que tá a mesa. Todo mundo fazendo a experimentação. E não tem esse negócio não de fazer silêncio não. Ali tinha que fazer zoada mesmo, tá? Já percebeu que muitos professores se incomodam com zoada? Se a zoada fosse parte do aprendizado, poderia fazer zoada. Caramba, eu consegui fazer isso. Consegui vencer um desafio. O colega, bate aqui. E assim, eu confesso para vocês que foi muito legal esse período que eu trabalhei com crianças, ensinar ciência. Porque eu consegui encarnar esse personagem que eu falei pra vocês, que era o cientista maluco. Eu ia assim, ó, vestido de jaleco, com essa peruca verde, com esse óculos de EPI, de proteção individual, e dava aula dessa forma aí pras crianças. Então, quando eu não colocava essa vestimenta aí, as crianças diziam, ah, professor, você não veio de cientista maluco hoje. Aí eu disse, peraí, agora eu vou me transformar. Aí eu digo, cheguei! E tem aqui os gritos que as crianças amavam, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é crie sua identidade visual também como professor, tá certo? Interatividade, atividades colaborativas sempre é muito importante. Ah, professor, é muito difícil de realizar isso. Não. Se você traz um tema curioso, naturalmente a aula vai fluir baseado nessa curiosidade inicial. Apoio individualizado. Isso é uma coisa que é bastante importante, porque geralmente a gente quer tratar todos os alunos como se fosse um mundo só. E uns vão ter mais facilidade de aprender, outros vão ter menos. Uns vão ser visuais, outros vão ser mais auditivos, outros vão ser mais sinestésicos. Tem gente que vai aprender mais vendo, tem gente que vai aprender mais ouvindo, tem gente que vai aprender mais fazendo. Explore várias formas de ensinar o mesmo conteúdo e desse apoio individualizado para esses alunos. Outro ponto, incentiva a criatividade. Criatividade é a capacidade de resolver problemas de uma forma não convencional. Então sempre traga algo para que esses alunos resolvam, que rache a cuca para ir atrás da solução. Abordagem prática. Falou de ensinar ciências? Pense em atividades práticas. O que move a criança a aprender ciência é ele se sentir como um verdadeiro cientista. A criança fazendo e entendendo o que é que está acontecendo. Com certeza ela vai aprender muito mais do que qualquer outra criança que não vai ter essa metodologia. Então olha para essas imagens aqui. Isso aqui é onde eu dava aula. Tá vendo? Isso aqui são 2 professores que trabalhavam comigo.
Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Um passa ou repassa. Já assistiu Celso Portiolli? Essas crianças amavam. E sabe como é que foi isso aqui? Era uma gaveta. Essas luzezinhas aí foi retirada de negócio de carro. A gente olha na internet e traz algo curioso. Então dava para fazer um passo ou repassa aí para as crianças. E assim, todo mundo ficava esperando a sua vez para poder participar. Né? Olha essa segunda imagem aqui, as crianças brincando aqui. Logicamente, dependendo da idade, dava para explorar os conceitos de forma mais aprofundada. E tem outros que era mais recreativo. Mas as crianças participando das atividades. O que eu achava mais legal aqui é que na hora que chegava na hora do lanche das crianças, elas mesmas produziam o lanchinho dela. Logicamente, com a supervisão da professora. Aqui eles iam fazer as próprias rosquinhas que iam pro forno e que eles iam lanchar. Você não precisa fazer isso todo dia. Isso, na verdade, a gente só fazia isso uma vez por semana. Que a gente dizia, não, hoje era o dia daquela aula. E adivinha, a criançada toda já ficava na expectativa e na ansiedade de participar dessa aula, né? Aqui as crianças desenhando aqui no chão, os meninos com essas garrafas PETs e cordas. Olha, coisa simples, garrafa PET e corda. Na sala de aula o professor explicava os conceitos da física, do pêndulo, o que é que acontecia ali, e depois eles iam brincar lá fora, sabendo dos conceitos que foram realizados na sala de aula. Aqui as crianças brincando aqui com água, só que na verdade ali tinha uma bexiga, né? Uma bola de assopro que tinha água dentro. Aí foi mostrado o que é que acontece, os fenômenos da pressão que aumenta quando há água. Então dá para trabalhar os conceitos e botar a criança para brincar. Olha aqui, ó. Essa aqui também foi eles que produziram sua própria alimentação. Isso aqui foi um experimento que a gente fazia, né? Simulando um vulcão. Então, logicamente, sempre com a supervisão de um adulto. E as crianças podiam observar esse fenômeno perto delas. Isso aqui eu tô mostrando para vocês. Não quer dizer que você vai realizar isso todos os dias. Isso aqui é para incentivar vocês a trazer uma aula diferente. Se vocês não fizerem a diferença, ninguém vai fazer por vocês, não. Vocês podem se contentar com o ensino mecanicista, aquele ensino tradicional, cartesiano, que você teve um professor que era assim, mas você pode começar a quebrar esse paradigma a partir da sua geração. E você um dia vai ouvir de um pequeno desses dizendo assim, aquela professora transformou a minha vida. Aquela professora deu a melhor aula que eu poderia ter até hoje. Gente, não precisa de coisas caras, não precisa de coisas mirabolantes. Precisa da boa vontade, primeiramente, de querer fazer. Olha só, isso daqui é na faculdade. Eu, vestido de, mais uma vez, daquele personagem, com a perucona ali. E eu tô, não mais com crianças, mas com adolescentes ali. E eu tô lá no meu personagem, meu amigo, porque eu virei esse personagem. E para você ver que a gente tinha essa boa vontade de cativar os alunos, né, de fazer algo diferente. Ensinar ciência é a habilidade de encantar as crianças. Trazer conhecimento, mas encantá-las com aquilo que você está fazendo. Não se renda ao ensino tradicional. Não quer dizer que todas as suas aulas vão ser inovadoras, mas sempre que puder, faça algo diferente. Para que um dia aquele aluno lembre, aquela professora marcou minha vida. E o que é um cientista, na verdade? Cientista, a gente acha que o cientista é um cara que está de jaleco, que está dentro de um laboratório, que está com óculos de proteção, igual aquele cientista maluco que eu falei. Mas na verdade, cientista é qualquer pessoa que utiliza o conhecimento da ciência no seu dia a dia. Olha só que legal isso aqui. Homem cria máquina para ajudar a esposa. A esposa dele ficou incapacitada de movimentar os membros por causa de um acidente de trânsito e ela não andava mais. E o cara não é engenheiro. O cara utilizou os conhecimentos que ele tinha para criar um equipamento para ajudar a sua própria esposa. Isso é que é um cientista do dia a dia. Olha esse cara aqui, ó. O cara é um caminhoneiro. Ele criou uma máquina de lavar caseira e portátil para lavar a própria roupa dele. Veja, ser um cientista é você pegar os conhecimentos da escola e colocar no dia a dia. Olha esse cara aqui, ó. Idoso constrói tecnologia para gerar água. Olha isso aqui, ó. Homem cria máquina de andar sobre a água. Esse senhor aqui criou uma motocicleta movida a hidrogênio de água. E esse outro aqui do lado, homem inventa sua própria máquina agrícola com peças velhas para facilitar seu trabalho. Então, tire da mente que ser cientista é você trabalhar dentro de um laboratório, aqueles caras que vão produzir artigos científicos. Não. Aquelas crianças, quando conseguem fazer uma experimentação e dá certo,
ela foi um cientista. A ciência é o conhecimento sistematizado, ou seja, organizado pela observação, pela pesquisa e explicação de fenômenos. Sempre vai ser algo interdisciplinar, não vai envolver apenas uma única disciplina. Olha essa figurinha aqui. Estudei para falar sobre isso. Só tem uma pessoa aqui. Olha para esse outro lado aqui. Essa aqui é a minha opinião. Tem um monte de gente dando opiniões por aí. Então, é a nossa função enquanto docentes preparar crianças que vão virar adultos críticos e reflexivos, entendendo o que é uma metodologia científica. Espero que tenha gostado e um abraço para todos vocês.